Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Uninta Notícias. Estamos juntos para levar até você os principais temas aqui da universidade. Aqui você encontra reportagens especiais, informação, entrevista e muitos outros assuntos. O Uninta Notícias é produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo. E agora, confira os destaques da nossa segunda edição. Cuidados com a pele. Especialistas alertam para a importância da prevenção e dos hábitos saudáveis mesmo em dias chuvosos. Experiência e aprendizado. Alunos do curso de jornalismo participaram de uma visita técnica e ampliaram os conhecimentos sobre a profissão. A alimentação saudável. Em entrevista aqui no estúdio, o coordenador do curso de gastronomia fala sobre a importância de escolhas mais equilibradas para o dia a dia. E ainda, vamos resgatar uma reportagem especial sobre o Dia Mundial do Teatro. Tudo isso e muito mais agora no Uninta Notícias. Olá! É muito bom estar novamente com vocês em mais uma edição do nosso jornal. E nós começamos falando de saúde. Os cuidados com a pele devem fazer parte da rotina de pessoas em todas as idades. Prevenção e informação são fundamentais. A repórter Raquel Alves mostra como pequenos hábitos podem fazer a diferença na qualidade de vida. No Ceará, a alta incidência de radiação solar ao longo do ano aumenta ainda mais os riscos de doença na pele. Mas há quem esteja atento a isso desde cedo. Rodrigo, por exemplo, pensa em todos esses cuidados, que são essenciais diariamente. Desde muito cedo, eu sempre tive o hábito de cuidar da minha pele. Eu acredito que quanto mais cedo a gente cuidar da pele, menos a gente chega no envelhecimento precoce. Então, o uso do protetor solar, do hidratante, é muito importante no nosso dia a dia. Mas nem todo mundo tem essa atenção. Para muita gente, o cuidado com a pele surge com o tempo, através de informação, experiências ou até da própria vivência acadêmica. É o caso da Iana, que estuda estética no Uninta. Sempre foi vaidosa, mas o cuidado de verdade veio depois. Eu sempre fui muito vaidosa com a minha pele, mas eu tinha uma vaidade saudável, mas nada tão disciplinada, certo? Então, assim, quando eu ingressei no curso de estética, que eu passei a entender melhor a fisiologia da pele, que eu entendi o que era a barreira cutânea, que é a proteção da nossa pele, aí eu fui me interessando e fui cuidando mais, porque eu fui entendendo a importância de cada etapa daqueles cuidados de pele normal, né? Que é o básico que funciona, que é a limpeza, a hidratação e a fotoproteção. Esses cuidados vão muito além da estética. A exposição aos raios UVA e UVB acontece todos os dias, mesmo quando o sol não aparece, como em dias nublados ou chuvosos. Estudos apontam que 80% dos raios ultravioleta conseguem atravessar as nuvens, mantendo a pele vulnerável. É bem comum nós em dias nublados e chuvosos pensarmos, não tem sol, então não vou me preocupar em proteger o meu tecido. Entretanto, a radiação UVA é aquela que a gente não consegue enxergar, como por exemplo do sol quente, que nós conseguimos perceber aquele aspecto de pele queimando, ele ainda assim se faz presente, consegue ultrapassar cerca de 80% da radiação às nuvens e automaticamente alcançar os nossos tecidos, trazendo possíveis danos, né? Que alguns deles são reversíveis, outros nem tanto assim. Para os cuidados, o recomendado é uma rotina básica, limpeza adequada, hidratação e o uso diário do protetor solar. Mesmo em dias nublados, os cuidados com a pele são necessários. A rotina de proteção é extremamente importante para a saúde. Mas quais são essas práticas? A hidratação seria uma delas. Hidratante sempre. Eu gosto muito da regrinha das três aplicações. Lavar, hidratar e proteger. Então, lavar com sabonete suave, hidratar com o hidratante de acordo com o seu tipo de pele e proteger sempre, né? Não importa se é dia quente ou dia úmido, se faz sol ou se faz chuva, é sempre importante hidratar e proteger a pele. Entre rotina, informação e prevenção, o mais importante é entender que nunca é tarde para começar a se cuidar. Informação e conhecimento andam juntos na prática profissional. E foi justamente buscando novas experiências que alunos do curso de jornalismo participaram de uma visita técnica que contribuiu para a formação acadêmica.
Além de aproximar estudantes da realidade da profissão, a experiência permitiu a troca de conhecimentos e novos aprendizados. Veja na reportagem. Em mais uma viagem técnica, alunos de diversos semestres do curso de jornalismo foram à Fortaleza. A programação incluiu visitas à VSM Comunicação e ao Museu de Fotografia. As visitas nesses locais proporcionaram olhares distintos aos estudantes. Para a Iana, foi uma oportunidade de vivenciar muito além do que é mostrado em sala de aula. É muito interessante porque é uma rotina diferente, né? A gente imagina uma coisa quando a gente está na faculdade, mas na prática é muito além, vai muito além, né? Eu fiquei muito impressionada, eu imaginava uma coisa totalmente diferente, mas vai muito além. A primeira parada da visita foi na VSM Comunicação. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer de perto a rotina profissional e os desafios do mercado. Esse papel da VSM, ao longo desse tempo, é trabalhar a comunicação corporativa integrada das empresas com esses públicos de interesse que as empresas têm e não se limitando ao jornalismo, que isso era uma atividade anteriormente. Quando a empresa começou, a gente se limitava à imprensa através da assessoria de imprensa. Hoje a comunicação ela é gigante, ela é integrada. Os alunos eles podem conhecer como é o cotidiano, o dia a dia, né? Como funciona uma agência de comunicação do porte da VSM, a importância dessa questão da gestão da comunicação de um cliente ou de vários clientes, né? Que é o caso aqui da VSM, para entenderem também esse campo dentro da comunicação e do jornalismo, que é muito importante. A assessoria de comunicação, né, esse mercado da comunicação integrada também com alguns elementos até de marketing, de relações públicas, ele é um mercado muito vasto, um campo de atuação importante para o jornalista. Após uma manhã entendendo o dinamismo e a comunicação na assessoria, os estudantes finalizam o dia no Museu da Fotografia, uma imersão completa que une a estratégia do mercado à sensibilidade do olhar no fotojornalismo. Entre as mostras visitadas estavam Foto Fantasma e Ucrânia, de Dombas Kiev, que proporcionaram reflexões. Para Carol, estudante de fotojornalismo, a experiência representa uma oportunidade de ampliar o olhar e aprofundar os conhecimentos desenvolvidos durante as aulas. Aqui a gente consegue ter uma ampla visão, né, um amplo conhecimento e também conhecer outros autores com outras perspectivas, com outros olhares, alguns bem parecidos com os que a gente já estudou e continua estudando. Então, é uma experiência enriquecedora, assim como as aulas práticas que temos também no curso. Além de aproximar os alunos de diferentes linguagens visuais, a visita também permitiu observar como a fotografia pode ser utilizada para documentar fatos, preservar memórias e contar histórias que atravessam gerações e fronteiras. A experiência reforçou a importância do fotojornalismo e da leitura crítica das imagens na formação dos futuros profissionais da comunicação. É uma oportunidade, né, excelente da gente aproximar o nosso público acadêmico com a prática profissional. Né? É um momento em que eles conhecem novos artistas, novos autores, né, que contribuem aí com a narrativa visual, né, e o fortalecimento da imagem como uma imagem de comunicação. Né, e tudo isso contribui para que a gente tenha uma formação de excelência, né, dentro do curso de jornalismo do INTRA. E agora vamos falar de um tema que está presente na vida de todos nós: a alimentação. Em meio à correria do dia a dia, manter uma rotina alimentar equilibrada pode ser um desafio. Mas fazer boas escolhas é essencial para a saúde e o bem-estar. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o professor Michael Scheibel, coordenador do curso de gastronomia. Vamos acompanhar a entrevista conduzida pela repórter Lindsay Stricker. Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui na nossa TV Universitária. Me chamo Lindsay e hoje estou com o professor Michael Scheibel, coordenador da gastronomia, para falarmos um pouco sobre alimentação saudável e o que não pode faltar no nosso prato. Então, professor, eu queria saber do senhor, alguém que veio de um lugar diferente, né, que somos do Sul. Como foi para o senhor vir para cá? Foi um impacto muito grande? Porque a gente sabe que aqui a gente tem muito coentro, né?
predominantemente, algo que para nós lá no Sul não tem. Eu queria saber do senhor, como foi essa dificuldade de adaptação ou não teve essa dificuldade? Eu acho que quando nós saímos da nossa zona de conforto, da onde a gente vem, que a gente tem essa memória afetiva, alimentar, construída, traz um pouco de impacto. Mas eu sou da gastronomia, então tenho essa fome do conhecimento, essa necessidade, né? Então você conhecer a cultura alimentar é muito bom. Talvez a empregabilidade do que a gente conhece e tem uma certa versão, que é o que tu citou do coentro, a gente vem para cá, contextualiza e entende que ele bem aplicado, ele é bem feito e é a questão da execução. Então, dá certo. Ele cabe muito bem no conceito de uma comida saudável, que a comida bem executada, ela é saudável. Quando você fala em comida saudável, muitas pessoas entendem hoje que o básico, o arroz e feijão todo dia funciona. Seria isso? Então, se eu comer arroz e feijão todo dia, eu vou estar me alimentando saudável? Assim, eu acho que são os posicionamentos das falas, né? É o equilíbrio do que você come. Hoje a alimentação saudável, ela vai ser pautada no equilíbrio alimentar. Então você ter o carboidrato, você ter a proteína, você ter uma quantidade, o prato colorido, né? Então, o simples bem executado sempre fala mais alto no equilíbrio, né? É sempre a discrepância alimentar que faz você ter esse desequilíbrio alimentar. É o lanche, é a pizza. Não estou dizendo que não pode. Pode, mas é o equilíbrio alimentar que faz com que a alimentação seja saudável. Até a gordura, na medida necessária para o nosso corpo, ela é saudável. E qual seria, assim, essa medida necessária? Porque a gente sabe que às vezes a gente acaba extrapolando um pouco, mesmo sem querer. Por quê? Porque às vezes a gente tá com vontade de docinho, aí a gente vai comer um docinho, aí fica com mais vontade, come aquele docinho, e depois a gente fica, meu Deus, e como é que fica isso depois? Como fica essa situação? É a questão da quantidade. A gente tem que entender aonde está a necessidade da alimentação. Você quer comer um docinho, você quer se saciar de docinho, ou você quer uma alimentação que você está tentando tamponar um problema. A alimentação ela é tão importante que a gente às vezes não percebe que eu tô bravo, eu vou me alimentar, eu tô triste, eu tô feliz. A alimentação ela tem um lugar na vida da gente que a gente precisa entender. Então, o docinho na medida certa ele tá ok, o lanche na medida certa ele tá ok, tanto que o hambúrguer hoje ele é parceiro da dieta. O que ele não é parceiro? Quando você coloca o molho em excesso, o queijo em excesso, toda essa gordice que a gente fala. Então, tudo na medida é ok. O docinho serve, o lanche serve, a pizza serve na medida certa. Que a gente não pode exagerar. Quando a gente fala em exagerar, existem muitos mitos de carboidrato, né? Que eu não poderia comer, por exemplo, um arroz e uma batata juntos. É verdade isso ou é só história que a avó conta, como dizem? É quase você trazer uma redundância para o jornalismo, né? Um pleonasmo, né? Então a gente está trazendo uma repetição. Então assim, a necessidade de um prato bem constituído, você pode ter. É bom. O arroz ele vem como um extensor de sabor. Um arroz mais simples, uma batata soltê, ele vai trazer um glamour para o prato. Uma carne bem executada, ele pode compor o prato. Mas o exagero na repetição do carboidrato, ele tira todo o conceito da sua comida saudável. Então precisa equilibrar a contextualização do que você vai pôr no seu prato. Talvez no almoço de domingo, eu posso chutar o balde, eu posso ter a batata, que é muito boa, uma salada, uma maionese, uma salada de batata mais sulista, com nosso arroz, com a carne, ok. Mas esse nivelamento ele é importante na sequência da sua alimentação no decorrer da semana. Então, pode, na medida certa, em momento certo. Muito obrigada, professor. Foi um prazer receber o senhor aqui e contar um pouco dessa sua história e poder contribuir também com algumas dúvidas que nós, pessoas tão leigas, às vezes, temos com relação a comida saudável. Tá Eu bom? que agradeço. A gastronomia se coloca à disposição de vocês, do jornalismo, que nos acolhe tão bem, nos dá a honra de sempre estar participando, de fazendo produções. Essa é uma parceria que eu almejo e eu invisto sempre. Vocês são sempre muito bem-vindos lá na nossa cozinha. Obrigada, professor. Confira agora outros destaques do campus. Simpósio Internacional de Odontologia do UNINTA reuniu ao longo de 3 dias especialistas renomados, apresentações de trabalhos científicos e muito mais. O evento contemplou temas atuais e relevantes da área. Estão abertas as inscrições para o UNINTA Run, edição Tianguá. A corrida será no dia 30 de agosto.
para percursos de 3, 5 e 10 quilômetros. Inscrições na página Uninta Tianguá no Instagram. O Centro Universitário Uninta realizou o Simpósio de Direito Internacional. O momento foi marcado por troca de experiências, reflexões e construção coletiva sobre a extensão universitária. E para encerrar o jornal de hoje, uma homenagem à arte que emociona, provoca reflexões e dá voz a diferentes histórias. A gente mostra agora uma reportagem que fizemos sobre o Dia Mundial do Teatro. Essa expressão artística segue inspirando pessoas e transformando realidades. O Dia Mundial do Teatro, celebrado neste 27 de março, destaca a importância das artes cênicas como forma de expressão, cultura e transformação social. Mais do que diversão, o teatro também é um espaço de memória e identidade cultural. Em Sobral, essa história passa pelo Teatro São João. Inaugurado no século XIX, o espaço se consolidou como um dos principais equipamentos culturais da cidade, recebendo diferentes gerações de artistas e públicos. O teatro, ele é uma peça fundamental para a cultura da cidade, para a cultura local, não somente da cidade de Sobral, mas para cidades vizinhas e até mesmo de outros estados. O Teatro São João, ele costuma receber espetáculos de artistas locais, artistas internacionais, artistas de outros estados. Então ele é algo que fomenta, movimenta, entendeu? Atualmente, o teatro segue como um espaço ativo no cenário cultural da cidade. Ao longo do ano, o local recebe espetáculos, eventos culturais e diferentes tipos de público, fortalecendo o acesso à arte na região. No palco do Teatro São João, arte e história se encontram há 145 anos, um espaço que não apenas recebe espetáculos, mas ajuda a manter viva a tradição histórica e cultural da cidade. Para quem vive o teatro, subir nesse palco tem um significado especial. O Alex, estudante de jornalismo do Uninta, e que faz parte da cena cultural da cidade, destaca como o teatro pode impactar e transformar a vida das pessoas. O palco do Teatro São João é muito importante para mim como artista do interior, porque eu venho de uma cidade onde a gente não tem teatro. Então se apresentar nesse teatro que é muito importante para mim, o teatro ele é muito transformador, ele pode incentivar outras pessoas a fazer teatro. A partir do momento que ela vem para o teatro, assiste peça de teatro, ela pode ser influenciada a fazer teatro. Mesmo diante dos desafios de produzir teatro fora dos grandes centros, a arte segue resistindo e se mantendo presente na vida de quem faz e de quem assiste. Além do aspecto artístico, o teatro também possui um importante valor histórico e arquitetônico. Para a professora de História da Arquitetura, Andrine Cavalcante, espaços como esse ajudam a contar a história da cidade e preservar sua identidade cultural. O teatro, ele por si só, ele representa o epicentro de uma vida social da cidade, né? Então, quando o teatro foi criado, ele foi muito nesse objetivo de modernização, de trazer uma novidade para a cidade. E é nele onde as pessoas conseguem reproduzir e também expor, né? Tudo aquilo que ocorre na nossa vida, seja cultural, seja social, seja as manifestações políticas também. Então o teatro ele conta muito da nossa história, né? Desde quando ele surgiu, em 1880, quando ele foi inaugurado, na verdade, até os dias de hoje. Se a gente parar para pensar o tanto de história que o teatro carrega, já aconteceu tanta coisa nele que, sem dúvidas, é um marco muito importante de história mesmo da cidade. A preservação de espaços como o Teatro São João é fundamental para garantir que a cultura e a história continuem presentes no cotidiano da população. Mais do que um palco, o teatro segue como um símbolo de memória. E com essa reportagem chegamos ao fim de mais uma edição do Uninta Notícias. Obrigado pela sua companhia. O Uninta Notícias é produzido pelos alunos do curso de jornalismo, com a supervisão da Coordenação de Jornalismo e da TV Universitária. Continue acompanhando nossas produções e siga o perfil @jornalismouninta nas redes sociais. Uma ótima semana para você e até a próxima edição. Tchau, tchau.